Uma funcionária extremamente tímida era ridicularizada e humilhada diariamente por todos na empresa. Ninguém sabia que ela guardava um segredo incrível. Quando um investidor milionário chinês chegou e ninguém conseguia se comunicar com ele, todos entraram em pânico. No momento em que a negociação estava prestes a fracassar, ela se levantou e começou a falar fluentemente em mandarim, deixando todos em choque total. De onde você está assistindo? Se inscreva no canal e deixe seu like para mais. Histórias inspiradoras como essa. Tentar novamente, o som das teclas do computador ecoava no cubículo isolado do canto da sala. Mei Chen mantinha os olhos fixos na tela, dedos deslizando com precisão matemática sobre o teclado, como se cada palavra digitada fosse uma oração silenciosa. Aos 28 anos, ela havia se tornado praticamente invisível na Global Tech Solutions, uma empresa internacional de consultoria que ocupava 3 andares de um arranha-céu espelhado no coração de São Paulo. Seu cabelo negro e liso caía como uma cortina sobre o rosto, escondendo olhos castanhos que raramente se erguiam para encontrar os de outras pessoas. A blusa cinza que vestia parecia ter sido escolhida propositalmente para não chamar atenção, assim como a calça social preta e os sapatos baixos sem graça. Mei era o tipo de pessoa que desaparecia em fotografias de grupo, sempre na última fileira, meio escondida atrás de alguém mais alto. Sério que ela ainda trabalha aqui? A voz estridente de Patrícia cortou o ar da copa, fazendo Mei enrijecer enquanto pegava água no bebedouro próximo. Faz 6 meses e eu nunca a vi falar em uma reunião. Nem uma palavra. É uma múmia, mano, respondeu Ricardo, o gerente de contas, entre gargalhadas. Ontem eu perguntei se ela podia ajudar na apresentação do cliente Yamamoto e ela literalmente fugiu. Fugiu. Como se eu tivesse pedido para ela dançar pelada no meio do escritório. As risadas explodiram. Mei apertou o copo plástico com tanta força que ele estralou. Água gelada escorreu por seus dedos trêmulos. Ela não conseguia se mover pregada no lugar como uma estátua de sal, enquanto as palavras cruéis perfuravam sua pele como agulhas invisíveis. Eu ouvi que ela nem aparece nas reuniões gerais. Júlia, da financeira, juntou-se à conversa. A Mariana disse que ela inventa desculpas esfarrapadas, dor de cabeça, compromisso médico, até compromisso veterinário do gato. Quem falta reunião por causa de gato? Gente que deveria ser demitida. Patrícia completou com veneno na voz. Não entendo como o RH ainda não cortou essa árvore morta. Ela é um peso morto nessa empresa. Mei finalmente conseguiu se mover. Deixou o copo cair na lixeira e caminhou de volta ao seu cubículo, cada passo parecendo atravessar areia movediça. Sentou-se, respiração acelerada, mãos tremendo sobre o teclado. As lágrimas queimavam atrás dos olhos, mas ela as segurou com a força da prática de anos. Não entendem, pensou ela, mordendo o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. Vocês não sabem de nada sobre mim. A verdade era que Mei Chen guardava segredos que aquelas pessoas jamais imaginariam. Segredos que ela carregava como pedras preciosas, enterradas fundo no peito, protegidas por camadas de silêncio e invisibilidade. Ela não era tímida por fraqueza, era cautelosa por experiência. O telefone sobre sua mesa vibrou. Uma mensagem do CEO, Eduardo Mendes. Reunião emergencial. Todas as áreas. 16 horas. Auditório principal. Presença. Obrigatória. Mei sentiu o estômago revirar. Reuniões eram seu inferno pessoal. Todas aquelas pessoas, todos aqueles olhos, aquele barulho ensurdecedor de vozes sobrepostas. Mas a palavra obrigatória, em letras maiúsculas, não deixava margem para suas escapatórias habituais. Às 4 da tarde, o auditório estava lotado. Mei escolheu um assento na última fileira, próximo à saída, onde poderia observar sem ser observada. Eduardo Mendes subiu ao palco, o rosto geralmente confiante agora marcado por linhas profundas de preocupação. Ele ajustou o microfone, e o chiado fez todos se remexerem desconfortavelmente. Vou direto ao ponto. Sua voz ecoou pesada pelo espaço. A Global Tech está enfrentando a pior crise financeira de sua história. Perdemos 3 contratos principais no último trimestre. Nosso caixa está crítico.
Se não conseguirmos um investimento substancial nas próximas semanas, teremos que fechar operações. Um murmúrio de choque percorreu a sala como uma onda elétrica. May viu rostos empalidecendo, mãos apertando braços de cadeiras, olhos arregalados de pânico. Mas Eduardo ergueu a mão pedindo silêncio. Há uma luz no fim do túnel. Zhang Wei, um dos investidores mais importantes da Ásia, concordou em nos encontrar. Ele é conhecido por salvar empresas à beira do colapso e transformá-las em impérios. Se conseguirmos impressioná-lo, teremos não apenas o capital necessário, mas acesso ao mercado asiático inteiro. Quando ele vem? Perguntou Patrícia, sempre ansiosa, por protagonismo. Semana que vem, sexta-feira, Eduardo respondeu e então sua expressão ficou ainda mais grave. Mas há um problema sério. O silêncio ficou tão denso que May podia ouvir seu próprio coração batendo. Zhang Wei tem 83 anos. Ele é de uma província remota da China e, segundo nossos contatos, é extremamente tradicional. Fala apenas mandarim e alguns dialetos regionais raros. Nada de inglês, nada de português. E sua equipe deixou claro que ele não confia em intérpretes profissionais. Eduardo passou a mão pelo cabelo grisalho. Ele acredita que intérpretes distorcem a verdade, filtram as emoções reais. Quer comunicação direta ou não, quer negócio nenhum. Mas isso é impossível, Ricardo explodiu. Ninguém aqui fala mandarim. Exatamente, Eduardo concordou sombriamente. Temos uma semana para encontrar alguém internamente que possa se comunicar com ele ou... Ele deixou a frase morrer, mas todos entenderam a implicação. May sentiu algo se mover dentro dela, uma criatura adormecida começando a despertar. Seus dedos apertaram o braço da cadeira, enquanto memórias inundavam sua mente. Noites em Beijing, o cheiro de jasmim nas ruas de Hangzhou, o som da língua que ela amava dançando em seus ouvidos como música. 6 anos vivendo na China, 3 anos estudando em Nanjing. Fluência completa não apenas em mandarim, mas em cantonês, em Hakka, em dialetos que a maioria dos chineses urbanos modernos nem reconhecia mais. Mas revelar isso significaria se expor. Significaria se tornar visível. Significaria abrir a porta para perguntas que ela não queria responder, para a atenção que ela havia passado 6 meses evitando meticulosamente. Vou fazer uma chamada geral, Eduardo continuou. Se qualquer um de vocês tiver qualquer conhecimento de chinês, por mais básico que seja, preciso que me procurem imediatamente. O futuro desta empresa, e portanto o futuro de seus empregos, depende disso. A reunião terminou em um caos de conversas, ansiosas e rostos preocupados. May saiu rapidamente, sentindo o peso de sua decisão pressionando seu peito. Voltou ao cubículo, mas não conseguia se concentrar. As palavras na tela pareciam borrões sem sentido. Às 7 da noite, quando a maioria já havia ido embora, ela passou pela sala de Eduardo. A porta estava entreaberta e ela podia vê-lo sentado, cabeça entre as mãos, cercado por papéis espalhados. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. May respirou fundo e seguiu em frente, sem dizer nada. Mas enquanto esperava o elevador, observando as luzes da cidade piscando através das janelas de vidro, ela sentiu algo diferente pulsando em suas veias. Não era coragem exatamente. Era mais como um reconhecimento silencioso de que o universo estava colocando uma escolha diante dela. Permanecer invisível ou finalmente permitir que vissem quem ela realmente era. A semana começou com a empresa em estado de calamidade mal disfarçada. May percebeu na segunda-feira de manhã, assim que as portas do elevador se abriram no 12º andar. A energia era diferente, carregada de uma tensão elétrica que fazia o ar parecer mais pesado. Nada, absolutamente nada. A voz de Eduardo ecoava de sua sala com a porta aberta. Alguém que fez intercâmbio, que tem família chinesa, qualquer coisa? Estamos vasculhando todos os currículos novamente, senhor. A voz de Mariana, do RH, soava derrotada. Temos 3 pessoas que fizeram cursos básicos de mandarim. Muito básicos. Conseguem dizer olá e pedir comida. Isso não vai funcionar. May passou direto, cabeça baixa, e foi para seu santuário no canto da sala. Mas nem ali ela estava segura das conversas que explodiam por todos os lados.
Minha prima está casada com um chinês. Júlia falava ao telefone, voz alta e desesperada. Mas ela mora em Toronto e ele fala inglês perfeito, então não ajuda em nada. No cubículo ao lado, Ricardo estava navegando freneticamente em sites de agências de tradução. 15 mil reais por dia. Estão loucos. E mesmo assim não garantem que o cara fala os dialetos regionais. Ele bateu o mouse na mesa com frustração. Isso é impossível. Patrícia passou carregando uma pilha de papéis, quase colidindo com May. Sai da frente. Ela sibilou sem sequer olhar. Algumas pessoas aqui estão realmente trabalhando para salvar esta empresa. May voltou para seu computador, mas suas mãos pairavam sobre o teclado sem digitar nada. Por que você não fala nada? Uma voz interior sussurrava. Você poderia resolver isso em um segundo. Mas outra voz mais forte e mais familiar respondia. E então? Vão querer saber tudo. Vão fazer perguntas. Vão te dissecar como um experimento científico. Você vai perder sua paz. Mas que paz? A primeira voz insistiu. Você ouve eles te ridicularizarem todos os dias. Você se esconde nos banheiros para chorar. Isso é paz. Às 11 da manhã, Eduardo convocou outra reunião de emergência. Todos se aglomeraram na sala de conferências principal, um espaço com paredes de vidro onde normalmente aconteciam apresentações para clientes importantes. Hoje, parecia mais uma sala de guerra. Situação atual. Eduardo começou, projetando números vermelhos na tela. Contactamos 17 agências de tradução. Nenhuma consegue garantir proficiência nos dialetos específicos que Zhang Wei pode usar. As 3 pessoas da empresa, que têm algum conhecimento de mandarim, fizeram testes com nosso contato em Hong Kong. Resultado: desastroso. Não conseguiram manter uma conversa básica de negócios. E se usarmos um aplicativo de tradução? Alguém sugeriu timidamente. Eduardo olhou para a pessoa como se ela tivesse sugerido voar até a lua. Zhang Wei tem 83 anos e é conhecido por desprezar tecnologia em negociações. Ele acha que é desrespeitoso. Quer contato humano genuíno ou nada. Então estamos ferrados, Ricardo murmurou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Não. Eduardo bateu a palma na mesa, fazendo todos pularem. Não vamos desistir. Temos até sexta-feira. 5 dias. Vamos expandir a busca. Familiares de funcionários, ex-funcionários, estagiários anteriores. Alguém em algum lugar tem que ter essa habilidade. May observava tudo daquela cadeira no canto, invisível como sempre. Via o desespero estampado em cada rosto. Pessoas que tinham hipotecas, filhos pequenos, sonhos que dependiam daquele emprego. Pessoas que sim, a haviam humilhado e menosprezado, mas que também eram apenas humanos tentando sobreviver. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Como está o trabalho, minha filha? Você comeu direito hoje? May digitou uma resposta rápida. Está tudo bem, mãe. Comi sim, mas não estava tudo bem. E ela sabia disso. Na terça-feira, a situação piorou. Rumores começaram a circular de que Zhang Wei estava reconsiderando a visita devido à falta de preparação apropriada da Global Tech. Eduardo passou o dia inteiro ao telefone, alternando entre português, inglês e um mandarim básico dolorosamente inadequado, tentando apaziguar os intermediários. Por favor, May o ouviu implorando em sua sala. Apenas mais alguns dias. Vamos encontrar a solução. Tenho certeza. Mas sua voz não carregava certeza. Carregava desespero. Na copa, durante o almoço, May presenciou uma cena que fez algo se romper dentro dela. Patrícia estava chorando, maquiagem escorrendo pelo rosto em listras pretas. Eu assinei contrato de um apartamento na semana passada. Ela soluçava para Júlia. Se eu perder esse emprego, vou perder o apartamento. Vou ter que voltar para a casa da minha mãe aos 35 anos. Vai ficar tudo bem. Júlia tentava consolá-la, mas sua própria voz tremia. Eles vão encontrar alguém. Não vão! Patrícia explodiu. Não há ninguém. Estamos condenados e a culpa é daquele velho chinês teimoso que não quer usar um intérprete normal como qualquer pessoa sensata faria. May saiu da copa silenciosamente. Voltou ao seu cubículo e simplesmente ficou lá parada, olhando para a tela preta do computador. Podia ver seu reflexo distorcido na superfície escura. Uma mulher pequena, escondida,
irrelevante. Ou não. À noite, em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Mei preparou chá verde em sua chaleira de cerâmica trazida de Jingdezhen. O aroma familiar encheu a cozinha minúscula, transportando-a para outro tempo, outro lugar. Ela se sentou na pequena varanda, olhando para as luzes dos restaurantes japoneses e chineses que pontilhavam a rua abaixo. Abriu seu notebook e foi até uma pasta enterrada fundo em seus arquivos. Fotos de sua vida na China. Mei rindo com colegas de classe em frente ao Templo do Céu. Mei apresentando sua tese em mandarim, fluente para um auditório lotado na Universidade de Nanjing. Mei recebendo um prêmio de proficiência linguística das mãos do reitor. Uma Mei completamente diferente. Confiante, visível, viva. O que aconteceu com você? Ela pensou, tocando suavemente a tela onde seu rosto mais jovem sorria sem reservas. Ela sabia a resposta. Um coração partido. Uma traição profunda. A decisão de voltar ao Brasil e começar do zero, mas desta vez construindo muros tão altos que ninguém poderia escalá-los e feri-la novamente. Mas esses muros não a estavam protegendo. Estavam a sufocando. Mei fechou o notebook, bebeu o último gole de chá e tomou uma decisão. Uma decisão que fazia suas mãos suarem e seu coração disparar, mas que parecia inevitável como a maré. Amanhã. Amanhã ela falaria. Quarta-feira amanheceu cinza, com nuvens pesadas, ameaçando chuva. Mei acordou às 5 da manhã depois de uma noite praticamente em claro. Ficou olhando para o teto branco de seu quarto, ensaiando mentalmente as palavras que precisava dizer. Senhor Eduardo, eu falo mandarim fluentemente. Simples, direto. Mas as palavras pareciam pedras presas em sua garganta. Ela tomou um banho longo, deixando a água quente massagear a tensão em seus ombros. Escolheu uma roupa diferente do habitual. Uma blusa azul marinho, mais estruturada que sua mãe havia lhe dado no último aniversário e que ainda tinha etiqueta. Passou um pouco de batom discreto, algo que não fazia há meses. No espelho, uma mulher ligeiramente diferente a encarava de volta. Ainda assustada, ainda insegura, mas com um brilho novo nos olhos. Determinação misturada com terror puro. O trajeto até a empresa pareceu simultaneamente muito longo e curto demais. Cada estação do metrô a aproximava de um momento que mudaria tudo. Não havia como voltar atrás depois de expor seu segredo. Seria como abrir uma caixa de Pandora pessoal. Mas enquanto olhava para os outros passageiros no vagão lotado, todos absortos em seus próprios mundos, Mei pensou em Patrícia chorando na copa, em Eduardo envelhecendo 10 anos em uma semana, em todas aquelas pessoas cujas vidas estavam penduradas por um fio tênue. Ela tinha o poder de cortar esse fio ou fortalecê-lo. A escolha era dela. Às 8h15 da manhã, Mei estava parada diante da porta do escritório de Eduardo. Através do vidro, ela podia vê-lo ao telefone, gesticulando freneticamente, rosto vermelho de frustração. A plaquinha na porta dizia: "Não perturbe", mas Mei levantou a mão e bateu antes que a coragem evaporasse. Eduardo olhou para cima, claramente irritado pela interrupção. Fez um gesto brusco de não agora com a mão, mas então ele realmente olhou para ela, e a expressão em seu rosto mudou para surpresa. Provavelmente porque em 6 meses, Mei nunca havia batido em sua porta, nunca havia se aproximado, voluntariamente. Ele murmurou algo no telefone e colocou a chamada em espera. "Mei?" Ele disse seu nome com incerteza, como se não tivesse certeza de estar correto. "Aconteceu algo? Você precisa de algo?" Mei abriu a boca. Nada saiu. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo do outro lado da mesa. "Fale. Apenas fale. São só palavras." Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Eu preciso falar com o senhor sobre Zhang Wei." Eduardo se inclinou para a frente, interessado, mas confuso. "Sobre Zhang Wei? Você conhece alguém que pode ajudar?" "Não." Mei respirou fundo, suas unhas cravando nas palmas. "Eu não conheço alguém. Eu posso ajudar, pessoalmente." O silêncio que se seguiu foi tão completo que Mei podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio de parede. "Você?" Eduardo repetiu lentamente. "Como?" "Eu falo mandarim." As palavras saíram em uma corrida,
como se tivesse que liberá-las todas de uma vez antes de se arrepender. Fluentemente, e cantonês, e vários dialetos regionais da China, incluindo os da província de Fujian, que é de onde Zhang Wei é originalmente. Eduardo a encarou como se ela tivesse acabado de declarar que podia voar. Você está falando sério? Sim. Mei forçou-se a manter contato visual, algo que lhe custava um esforço monumental. Eu morei 6 anos na China. Estudei na Universidade de Nanjing. Fiz mestrado em estudos asiáticos com foco em linguística. Sou certificada em tradução e interpretação simultânea pelo Instituto Confúcio. Cada palavra era como remover uma camada de armadura que ela havia passado anos construindo. Deixava-a nua, exposta, vulnerável, mas também, estranhamente, mais leve. Eduardo continuou olhando para ela como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Pegou o telefone novamente. Mariana, pode vir ao meu escritório? Agora. É urgente. Ele desligou sem esperar resposta, olhos ainda fixos em Mei. Por favor, sente-se. Mei sentou na ponta da cadeira, costas retas, mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Eduardo se recostou, analisando-a com uma intensidade nova. 6 meses, ele disse lentamente. Você trabalha aqui há 6 meses e nunca mencionou isso? Eu não achei relevante, Mei murmurou, o que era parcialmente verdade e completamente mentira. Não relevante? Eduardo soltou uma risada incrédula. Você fala um idioma que exatamente 0 pessoas nesta empresa falam e não achou relevante. Mencionar em seu currículo? Eu mencionei. Mei corrigiu suavemente. Está na seção de habilidades adicionais. Linha 17, se não me engano. Eduardo ligou seu computador freneticamente e abriu o que Mei presumiu ser seu arquivo de RH. Seus olhos percorreram a tela e então se arregalaram. Mandarim fluente. Cantonês fluente. Certificações múltiplas. Como eu não vi isso? As pessoas geralmente não leem currículos inteiros, Mei respondeu. Elas olham experiência profissional e formação principal. Detalhes adicionais são ignorados. Mariana entrou sem bater, cabelo desgrenhado, xícara de café na mão. O que houve? Finalmente encontramos Zhang. Ela parou ao ver Mei sentada ali. Oh, oi Mei. A surpresa no tom de Mariana era palpável. Provavelmente era a primeira vez que ela via Mei dentro do escritório do CEO. Mariana, por favor, sente-se. Eduardo apontou para a outra cadeira. Mei acabou de me revelar algo extraordinário. Nos 15 minutos seguintes, Mei repetiu sua história, desta vez com mais detalhes. Falou sobre seus anos em Beijing estudando literatura clássica chinesa, sobre o tempo em Hangzhou, aperfeiçoando dialetos locais, sobre seu mestrado e as pesquisas sobre comunicação intercultural no mundo dos negócios. E enquanto falava, algo estranho aconteceu. Sua voz, geralmente tão baixa e hesitante, ganhou firmeza. Não era mais a voz de alguém pedindo permissão para existir. Era a voz de alguém apresentando qualificações legítimas. Mas por quê? Mariana finalmente perguntou a questão que Mei sabia que viria. Por que não mencionou isso antes? Por que trabalhar em uma função administrativa básica quando você tem essas habilidades? Mei olhou para suas mãos. Aqui estava a parte difícil, a parte onde ela teria que decidir o quanto revelar sobre as feridas que a trouxeram de volta ao Brasil, à invisibilidade, ao silêncio. Eu estava me recuperando, ela disse finalmente, de uma situação pessoal difícil na China. Quando voltei, só queria paz. Queria um trabalho simples, sem pressão, sem holofotes, algo que me permitisse reconstruir lentamente. Não era toda a verdade, mas era verdade suficiente. Eduardo e Mariana trocaram um olhar que Mei não conseguiu decifrar. E agora? Eduardo perguntou gentilmente. Você está pronta para sair dessa invisibilidade? Pronta? Não. Absolutamente não. Cada fibra de seu ser gritava para ela se levantar, correr daquela sala e nunca mais voltar. Mas ela pensou em Patrícia chorando, em Du, famílias que dependiam desses salários, em sonhos que seriam esmagados se a empresa fechasse. Mei mentiu. Ou talvez não fosse mentira. Talvez fosse um ato de fé. Então, Eduardo se levantou, estendendo a mão formalmente. Bem-vinda oficialmente ao projeto Zhang Wei.
Você acabou de se tornar a pessoa mais importante desta empresa. Quando Mei apertou sua mão, ela sentiu como se estivesse assinando um contrato com o universo. Não havia mais volta. Dali em diante, ela seria vista. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em capim seco. Às 10 da manhã, quando Mei voltou ao seu cubículo, depois de 2 horas em reuniões estratégicas com Eduardo e a diretoria, o ambiente havia mudado completamente. As conversas cessavam quando ela passava. Cabeças se viravam. Olhares a seguiam, alguns curiosos, outros chocados, muitos céticos. Não pode ser verdade. Mei ouviu Ricardo sussurrando para Júlia perto da impressora. A múmia fala chinês? Isso tem que ser golpe. Eu ouvi que... Ela mentiu no currículo. Patrícia acrescentou com veneno. Deve ter pego algum curso online e está fingindo. Vai desmoronar na hora H e nos afundar ainda mais. Mei fingiu não ouvir, mas cada palavra era um espinho. Ela havia saído da invisibilidade apenas para encontrar um novo tipo de exposição. Descrédito público. Eduardo havia sido claro. Antes de apresentá-la a Zhang Wei, ela precisaria provar suas habilidades para a diretoria. Um teste, uma demonstração. Às 3 da tarde, na sala de conferências principal, com a liderança completa da empresa como audiência. As próximas horas foram as mais longas da vida de Mei. Ela tentou trabalhar, mas as palavras na tela não faziam sentido. Seu cérebro estava ocupado demais revisando o vocabulário de negócios em mandarim, relembrando protocolos culturais chineses, preparando-se mentalmente para performar sob pressão. Ao meio-dia, sua mãe ligou. Minha filha, que notícia maravilhosa! A voz de Dona Lin Chen transbordava orgulho. Eduardo me ligou pessoalmente. Disse que você vai salvar a empresa toda. Mãe, não é bem assim. Claro que é. Sempre soube que você era especial. Todos esses anos de estudo na China, tudo aquilo que você passou, tudo tem propósito agora. Mei sentiu a garganta apertar. Sua mãe conhecia apenas parte da história, a parte bonita. Não conhecia as noites chorando no dormitório de Beijing. Não conhecia o homem que havia prometido mundos e entregado cinzas. Não conhecia a Mei que havia voltado ao Brasil, despedaçada. Eu preciso ir, mãe. O teste é daqui a pouco. Você vai arrasar, Baobei. Confio em você. Às 2h45, Mei entrou na sala de conferências com pernas que pareciam feitas de gelatina. A mesa oval enorme estava cercada por 15 pessoas. Toda a diretoria, gerentes sêniores e representantes do RH. No centro, um laptop conectado a um projetor exibia a tela de uma videochamada. Mei, obrigado por estar aqui. Eduardo apontou para a cadeira na ponta da mesa. Como discutimos, temos um contato em Xangai, Sr. Liu, que concordou em participar desta avaliação. Ele vai testar sua proficiência em mandarim de negócios e também em dialetos regionais. Na tela, um homem chinês de meia-idade com óculos de armação fina acenou formalmente. Boa tarde, ele disse em inglês. Estou pronto quando vocês estiverem. Mei sentou-se, consciente de todos os olhos sobre ela. Patrícia estava no canto da sala, braços cruzados, expressão cética. Ricardo tamborilava os dedos na mesa, visivelmente impaciente. Júlia olhava com genuína curiosidade. Pode começar. Eduardo assentiu para o Sr. Liu. A tela mudou. O homem começou a falar em mandarim, voz clara e formal. Nu Shi, Hengao Xin Jiandao Ni, Qin Gao Su Wo, Ni Dui Zhongguo Shangye Wenhua You Shama Liao Jie. Senhora, prazer em conhecê-la. Por favor, me diga, o que você sabe sobre a cultura de negócios chinesa? Mei respirou fundo. Este era o momento. Sucesso ou humilhação total. Não havia meio termo. Quando ela abriu a boca e as primeiras palavras em mandarim mágico fluíram, aconteceu. A sala desapareceu. A pressão evaporou. Ela estava de volta em Beijing, conversando com professores no campus iluminado por lanternas vermelhas. Estava em Nanjing, debatendo filosofia confucionista com colegas em um chá da tarde. Liu Xiansheng, 中国商业文化建立在几千年的传统和人际关系之上，关系或者说关系网是一切商业交易的基础。Sr. Liu, a cultura de negócios chinesa é construída sobre milhares de anos de tradição e relacionamentos interpessoais. Guanxi, ou redes de relacionamento,
Ela falou a fundação de todas as transações, discutindo os princípios de face, harmonia, hierarquia e respeito aos mais velhos. Sua pronúncia era perfeita, seus tons precisos, seu vocabulário sofisticado. Na sala, bocas se abriam. Ricardo parou de tamborilar. Patrícia se endireitou na cadeira, descruzando os braços lentamente. Impressionante. O Sr. Liu interrompeu, um sorriso aparecendo em seu rosto sério. Sua proficiência é excepcional. Agora, vamos tentar algo mais difícil. Ele mudou para cantonês, depois para um dialeto de Fujian que até Mei precisou ajustar mentalmente por um segundo antes de responder fluentemente. Então ele começou a desafiar com perguntas técnicas de negócios, terminologia financeira complexa, nuances de comunicação formal versus informal. Mei respondeu a tudo. Não perfeitamente. Ela cometeu 1 ou 2 pequenos erros que o Sr. Liu corrigiu gentilmente, mas sua competência era inegável. Depois de 40 minutos, Eduardo interveio. Sr. Liu, é suficiente? Mais do que suficiente. O homem na tela assentiu enfaticamente. Esta jovem não apenas fala mandarim, ela entende a alma da comunicação chinesa. Zhang Wei ficará não apenas satisfeito, mas genuinamente impressionado. Quando a chamada terminou, o silêncio na sala era absoluto. Então Eduardo começou a aplaudir. Lentamente, um por um, os outros se juntaram. Era uma salva de palmas estupefata, quase mecânica, de pessoas processando o impossível. Mei permaneceu sentada, coração martelando, rosto corado. A garota invisível havia acabado de se tornar inegavelmente visível. Bem, Eduardo finalmente falou, voz carregada de emoção. Acho que não preciso dizer mais nada. Mei, você tem meu mais profundo pedido de desculpas por tê-la subestimado, e minha mais sincera gratidão por dar um passo à frente. Mei assentiu, não confiando em sua voz para responder em português naquele momento. Era estranho como falar mandarim parecia mais fácil do que seu idioma nativo. Agora, enquanto todos saíam, Patrícia passou por ela. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram. Não houve pedido de desculpas nos lábios de Patrícia, mas havia algo novo em seu olhar. Respeito relutante. Talvez até vergonha. Mei voltou ao seu cubículo, mas sabia que ele não seria mais seu refúgio. Tudo havia mudado, e não havia mais volta. Quinta-feira chegou com uma energia completamente diferente. Mei chegou ao escritório e encontrou um e-mail de Eduardo com o assunto: nova função. Temporária. Urgente. Mei, a partir de hoje você está oficialmente designada como consultora especial de comunicação intercultural e intérprete principal para o projeto Zhang Wei. Seu cubículo será realocado para uma sala privativa ao lado da minha. Precisamos de você focada e preparada. A reunião com Zhang Wei acontece amanhã às 10 horas. Eduardo. Uma sala privativa. Mei leu a frase 3 vezes. Em 6 meses, ela havia sido a pessoa escondida no canto. Agora teria uma sala com porta e tudo. Quando ela subiu para o 13º andar, onde ficavam os escritórios executivos, Mariana a esperava com um sorriso genuíno. Sua nova base de operações. Ela abriu a porta de uma sala pequena, mas elegante, com uma mesa de vidro, cadeira ergonômica e uma janela com vista para a Avenida Paulista. Eduardo quer você confortável e sem distrações. Mei entrou, sentindo-se como uma impostora. Aquele não era seu mundo. Ela pertencia aos cubículos barulhentos, não às salas silenciosas com arte, moderna nas paredes. Você merece isto, Mariana disse como se lesse seus pensamentos. E provavelmente merecia há muito tempo. Nós apenas fomos cegos demais para ver. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Eduardo convocou uma reunião estratégica com Mei, os diretores de finanças e operações, e um consultor de comunicação corporativa trazido especialmente para a ocasião. Zhang Wei não é apenas um investidor. O consultor, um homem de 50 anos chamado Roberto, explicou, enquanto projetava slides. Ele é uma lenda, conhecido por resgatar empresas do colapso, mas apenas aquelas que demonstram valores que ele respeita: humildade, tradição, visão de longo prazo. O que devemos evitar? Perguntou a diretora financeira Paula. Arrogância, pressa,
Qualquer coisa que pareça desonesta ou superficial, Roberto virou-se para May. Sua função não é apenas traduzir palavras, é traduzir intenções. Zhang Wei vai observar cada gesto, cada pausa, cada tom de voz. Ele tem um detector de mentiras emocional apurado depois de 60 anos nos negócios. May sentiu o peso da responsabilidade assentar sobre seus ombros como uma capa de chumbo. E se eu cometer um erro? Ela perguntou, voz mal passando de um sussurro. Você não vai cometer. Eduardo respondeu com convicção que ela não sentia. Ontem você provou que é a pessoa certa para isto, mas demonstrar proficiência linguística em uma sala controlada era uma coisa. Lidar com um bilionário exigente em uma negociação de alto risco era completamente diferente. Precisamos preparar a apresentação. Paula interveio, abrindo pastas com gráficos financeiros. May, você pode revisar tudo e sugerir ajustes culturais? Pelas próximas 5 horas, May trabalhou com a equipe revisando cada palavra, cada número, cada imagem que seria mostrada a Zhang Wei. Ela identificou elementos que poderiam ser mal interpretados culturalmente, sugeriu reordenação de tópicos para seguir a lógica de comunicação chinesa e até modificou a paleta de cores da apresentação. Muito vermelho pode ser excessivo, ela explicou. Representa sorte e prosperidade, sim, mas em excesso parece presunçoso. Precisamos de equilíbrio. Vermelho para destaques importantes, mas dourado para sutileza e tradição. A equipe a observava com respeito crescente. Esta não era a garota que se escondia nos banheiros. Esta era uma profissional competente que sabia exatamente do que estava falando. Às 7 da noite, quando todos já estavam exaustos, Eduardo pediu uma pausa. Vamos jantar algo. Há um restaurante chinês excelente aqui perto. May, você pode recomendar? Era uma pergunta simples, mas significava algo mais profundo. Ele estava a incluindo, confiando em seu julgamento não apenas linguisticamente, mas culturalmente. Há um restaurante da província de Fujian na rua Oscar Freire. May respondiu. Autêntico. Talvez possamos observar os pratos tradicionais, caso Zhang Wei mencione preferências alimentares amanhã. E assim, eles foram. Um grupo improvável. O CEO, 3 diretores, um consultor e a garota que até 2 dias atrás era invisível. No restaurante, May pediu em mandarim perfeito, conversou com o dono sobre as nuances dos pratos, explicou os significados culturais de certas combinações de ingredientes. Vocês sabiam que nunca se serve peixe virado? Ela compartilhou enquanto a comida chegava. Virar um peixe no prato simboliza um barco virando, que significa negócios fracassando. É considerado azar. Terrível. Como eu nunca soube disso? Paula murmurou anotando em seu celular. E quase servi salmão grelhado para um cliente chinês no mês passado. Você não sabia porque nunca foi exposta? May respondeu, surpreendendo-se com sua própria coragem em falar. Conhecimento cultural não vem de livros ou cursos rápidos. Vem de viver, respirar, absorver. Durante o jantar, algo notável aconteceu. As pessoas começaram a fazer perguntas pessoais a May, não invasivas, mas genuinamente curiosas. Como era viver na China? O que ela mais amava sobre a cultura? O que menos gostava? E May lentamente, como uma flor desabrochando em câmera lenta, começou a responder. Não com as respostas curtíssimas de antes, mas com histórias. Ela contou sobre o mercado noturno em Xi'an, sobre os templos silenciosos de Suzhou, sobre a professora idosa que a havia ensinado caligrafia tradicional. Você sentiu falta? Júlia perguntou. Quando voltou ao Brasil? May ficou quieta por um momento longo demais. Todos os dias, ela admitiu finalmente. Mas senti falta de casa também. É possível sentir saudade de 2 lugares ao mesmo tempo. Ninguém pressionou por mais detalhes sobre por que ela havia voltado. E May foi grata por isso. Quando voltaram ao escritório às 9 da noite para uma última revisão, havia uma leveza nova no grupo. Não era apenas trabalho, era algo próximo de camaradagem. Pessoal, Eduardo reuniu todos antes de dispensá-los. Amanhã é o dia. Se funcionar, salvamos não apenas a empresa, mas mais de 200 empregos. Se não funcionar, bem, vamos fazer funcionar. Ele olhou diretamente para May. Você carrega muito nos ombros amanhã, mas saiba que toda esta sala confia em você completamente. Você transformou o impossível em possível.
apenas aparecendo e sendo quem você é. May sentiu lágrimas ameaçando, mas as segurou. Acenou com a cabeça, não confiando em sua voz. Naquela noite em casa, May não conseguiu dormir. Ficou praticando frases em mandarim, revisando vocabulário, imaginando possíveis cenários. Mas na calada da noite, o medo também veio visitá-la. E se ela congelasse? E se a ansiedade social que a paralisava em reuniões normais a destruísse quando mais importava? E se Zhang Wei percebesse que por baixo da fluência linguística havia uma garota ainda aterrorizada de ser vista? Às 3 da manhã, ela mandou mensagem para sua mãe. Estou com medo. A resposta veio imediata. O medo significa que você se importa, que é corajosa o suficiente para tentar. Eu te amo, minha filha. Durma um pouco. Amanhã você vai brilhar. May finalmente dormiu às 4, sonhando com lanternas vermelhas e uma voz antiga chamando seu nome em dialetos esquecidos. Sexta-feira amanhecia com um céu inesperadamente azul, sem uma única nuvem. May acordou às 6, apesar de ter dormido apenas 2 horas. Seu corpo estava em modo de sobrevivência pura, adrenalina substituindo o cansaço. Ela escolheu sua roupa com cuidado extremo. Um terno cinza escuro com detalhes discretos, elegante, mas não chamativo. Sabia que no protocolo chinês tradicional, exibição de riqueza ou status era vista como vulgar. Humildade visível era uma forma de respeito. Prendeu o cabelo em um coque baixo, simples e profissional. Maquiagem mínima. Brincos pequenos de pérola que sua avó lhe dera antes de falecer. Cada escolha era intencional, pensada não apenas para causar boa impressão, mas para demonstrar entendimento cultural. No metrô, às 7h15, May fechou os olhos e recitou mentalmente um poema de Li Bai que havia memorizado anos atrás. As palavras antigas a acalmavam, conectavam-na com aquela parte de si mesma que pertencia à China tanto quanto ao Brasil. Chegou ao escritório às 8. O lobby estava transformado. Flores frescas em arranjos elegantes. Uma faixa discreta com caracteres chineses de boas-vindas que May notou estar gramaticalmente perfeita. Eduardo, ou alguém, havia feito a lição de casa. No 13º andar, a tensão era palpável. Funcionários andavam em passos rápidos, todos vestidos com suas melhores roupas. A sala de conferências principal havia sido convertida em um espaço de negociação tradicional. Chá verde de qualidade superior, xícaras de porcelana autêntica, até um pequeno arranjo de bambu da sorte no canto. May. Eduardo apareceu do nada, terno, impecável, mas olhos revelando noites de insônia. Como você está? Aterrorizada, ela admitiu, sem ver razão para mentir. Eu também, ele confessou com um sorriso cansado. Mas, se há alguém que pode fazer isto funcionar, é você. Às 9h40, a recepção ligou. Senhor Eduardo, a comitiva do Sr. Zhang Wei acabou de chegar ao estacionamento. O coração de May pulou uma batida. Isto era real. Estava acontecendo. Não havia mais ensaio, não havia mais preparação. Só restava a performance. Eduardo, Paula, Roberto e May posicionaram-se no lobby do 13º andar. Atrás deles, mantendo distância respeitosa, estavam outros membros-chave da empresa. Todos sabiam que seus futuros dependiam dos próximos minutos. As portas do elevador se abriram com um ping suave. Zhang Wei emergiu e May sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ele era pequeno em estatura, não mais de 1,65 m, mas sua presença ocupava todo o espaço. Cabelos completamente brancos penteados para trás, óculos de armação dourada, terno tradicional chinês em azul marinho escuro, não o estilo ocidental. Ele carregava uma bengala de madeira trabalhada, não por necessidade, aparente, mas como acessório de distinção. 3 assistentes o acompanhavam, todos jovens, todos observando tudo com olhos aguçados. Eduardo deu um passo à frente, estendendo a mão. Zhang Wei olhou para a mão, então para Eduardo. Expressão neutra. Não apertou a mão. Em vez disso, curvou-se levemente da cintura. Eduardo, pego de surpresa, tentou retribuir a reverência desajeitadamente. Senhor Zhang, bem-vindo à Global Tech. Ele começou em inglês. Então parou, percebendo que o ancião apenas o fitava sem compreensão.
O momento de pânico foi visível. Este era o pesadelo que todos temiam. Como comunicar algo tão simples quanto bem-vindo quando não havia língua comum? Mei deu um passo à frente. Cada movimento era deliberado, calmo. Ela se curvou profunda e respeitosamente, mantendo a reverência por exatos 3 segundos antes de se endireitar. Zhang Xianshen, Huanyin Guanglin, Women Shifan Hong Xinnan Ji Daining. Senhor Zhang, bem-vindo. É uma grande honra recebê-lo. Sua voz era clara, os tons perfeitos, cada palavra carregada, com o respeito apropriado. Zhang Wei finalmente moveu-se. Seus olhos, que haviam sido pedras cinzentas, brilharam com interesse súbito. Ele a examinou de cima a baixo, não de forma rude, mas avaliativa. Ni Shishui, quem é você? Sua voz era rouca com a idade, mas firme. Wo Jiao Chen Mei, Wo Shi Jie Jiagon Si De Wen Hua Jiao Liu Gu Wen He Fang Yi. Meu nome é Chen Mei. Sou consultora de comunicação cultural e intérprete desta empresa. Mei manteve o contato visual, algo que em contexto chinês requeria equilíbrio delicado. Muito era desrespeitoso, pouco era desonesto. Chen. Zhang Wei repetiu seu sobrenome chinês, que ela havia usado estrategicamente. Nishi Zhongguoren, você é chinesa? Woshi Ba Shiren, Dan was I Zhongguo Shenhuo Liu Nian. Nanjing da Xuezhos. Sou brasileira, mas vivi na China por 6 anos. Universidade de Nanjing. Algo mudou no rosto de Zhang Wei. Uma suavização quase imperceptível. Nanjing era uma cidade que ele conhecia bem, ficou claro. Ren Hao. Zishao Zeliou Igaren Dong de Zhongjong. Muito bem. Pelo menos aqui há uma pessoa que entende respeito. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. E então, Mei virou-se para Eduardo, traduzindo rapidamente. Ele disse que aprecia que pelo menos uma pessoa aqui entende respeito. Ela omitiu o pelo menos uma, suavizando a crítica implícita. Por favor, diga que estamos muito honrados pela visita dele e que preparamos tudo com o máximo cuidado, Eduardo pediu. Mei traduziu, mas fez mais do que isso. Ela adicionou nuances culturais, contexto sobre como a empresa valorizava relacionamentos de longo prazo, como respeitavam tradição e sabedoria. As palavras fluíram como música. Zhang Wei escutou, acenou e então fez um gesto para seus assistentes. Eles o seguiram até a sala de conferências, Zhang Wei caminhando lentamente, mas com dignidade absoluta. Quando todos se sentaram, o verdadeiro trabalho começou. A reunião começou com chá. Não café, não água, mas chá verde, servido em xícaras tradicionais que Mei havia sugerido comprar especialmente para a ocasião. Zhang Wei pegou sua xícara, cheirou o vapor ascendente e pela primeira vez pareceu genuinamente relaxado. Hao cha, bom chá, ele comentou. Women Juanmen Wei Nin Junbeide, Laizi Hangzhou de Longjing Cha. Preparamos especialmente para o senhor. É chá Longjing de Hangzhou, Mei respondeu. Os olhos de Zhang Wei se estreitaram com prazer. Longjing era chá premium, e escolhê-lo demonstrava conhecimento real, não tentativa superficial de impressionar. Eduardo observava a troca como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez em uma língua alienígena. Ele não entendia as palavras, mas percebia que algo estava funcionando. A tensão nos ombros de Zhang Wei havia diminuído. A apresentação formal começou. Paula ativou o projetor e os gráficos apareceram na tela. Eduardo começou a falar, pausando a cada 2 ou 3 frases para Mei traduzir. Mas Mei não apenas traduzia, ela interpretava. Quando Eduardo usava jargões corporativos modernos, Mei os convertia em linguagem que respeitava a geração e formação de Zhang Wei. Quando números eram apresentados, ela os contextualizava de formas que faziam sentido cultural. Nossa projeção de crescimento trimestral sugere elasticidade significativa no mercado emergente, Eduardo dizia. Mei traduzia. Zhang Xiangsheng, Women Xiangxin, Jiuxiang Chuntian de Zhuzi, Women de Zhangzhang Hui Wending Erqiangjing. Sr. Zhang, acreditamos que, como o bambu na primavera, nosso crescimento será estável e forte. Metáfora de bambu. Culturalmente relevante, transmitindo a mesma mensagem, mas de forma que ressoasse com a cosmovisão de Zhang Wei. Apresentação 40 Zhang Wei dentro da mão. Eduardo parou imediatamente.
O ancião falou diretamente para Mei, ignorando completamente os outros na sala. Gao Su Wo Shi Hua. Zejia Gongxi de Zhenshi Kai Wu Zhuangquang Ruhe. Boyao Gei Wo Tu Zhi Mo Fen de Shuzi. Me diga a verdade. Qual é a real situação financeira desta empresa? Não me dê números maquiados. Mei sentiu o sangue gelar. Este era o momento crítico. Ela podia suavizar a pergunta, fazer parecer menos direta, ou podia traduzir exatamente o que foi dito. Ela escolheu a verdade. Ele quer saber a real situação financeira. Sem enfeites, Mei disse a Eduardo calmamente. Eduardo e Paula trocaram um olhar. Então, Eduardo acenou. Diga a ele a verdade. Completa. Mei respirou fundo e começou. Em mandarim fluente, ela pintou um quadro honesto. Sim, a empresa estava em dificuldades. Sim, haviam cometido erros estratégicos, mas também explicou o potencial real, os ativos valiosos, a equipe competente. Não mentiu, mas apresentou a verdade com esperança genuína. Zhang Wei escutou em silêncio absoluto. Seus dedos tamborilavam lentamente na mesa. Quando Mei terminou, ele ficou quieto por tempo suficiente para Eduardo começar a suar visivelmente. Então, Zhang Wei falou, voz baixa, mas carregada de peso. Zai wo liu xinian de sheng ye sheng ya zhong. 很少有人对我说实话。他们都想驱越我，给我看他们认为我想看的东西。但你这个年轻人 ，il apontou para Mei， 你有勇气说出真相。Je dis de Zhong. Em meus 60 anos de negócios, poucas pessoas me disseram a verdade. Todos querem me agradar. Isso merece respeito. Quero ver. Mei traduziu, você, jovem, sentindo suas mãos tremendo ligeiramente. Eduardo pareceu simultaneamente aliviado e nervoso. Wo xiang zhidao gen duo guan yu ni di shi. Zhang Wei continuou, ainda falando apenas com Mei. Ni wei shema hui dao ba shi. Ni zai zhongguo de shihou zuo liao shema. Quero saber mais sobre você. Por que voltou ao Brasil? O que fazia na China? Isto era inesperado e desconfortável. A pergunta não era sobre negócios, era pessoal. Mei sentiu todos os olhos na sala sobre ela. Ela poderia desviar, poderia dar uma resposta vaga e profissional, mas algo no olhar de Zhang Wei dizia que ele veria através de qualquer falsidade. Wo zai nanjing xue xi zhongguo wenxue he qua wenhua jiaoliu. Wo ai zhongguo. Ai ta de yuyan, ai ta de renmin. Dan, estudei literatura chinesa e comunicação intercultural em Nanjing. Amava a China, amava seu idioma, amava seu povo. Mas Mei pausou escolhendo palavras com cuidado. Ti wo jing, li liao yi duan, jian nang de ge jing li, han wo xuanze hui jia zhi yu. Passei por uma experiência pessoal difícil. Xin Sui fez escolher coração partido para casa. Ele perguntou simplesmente. Zhang Wei sentiu, a estudou com intensidade que parecia atravessar. Na Shi Ren Shen Zhong Zui Hao de Lao Shi. Esse é o melhor professor na vida. Zhang Wei disse com suavidade inesperada. Ta jiao hui women zhen zhen zhong yao de shishemo. Nos ensina o que realmente importa. Por um momento, não havia negócio, não havia empresa, não havia milhões em jogo. Havia apenas dois seres humanos compartilhando uma verdade universal através de idiomas e culturas. O que ele disse? Eduardo perguntou baixinho. Ele disse que coração partido é o melhor professor da vida. Mei traduziu, surpresa com a emoção em sua própria voz. A reunião continuou, mas o tom havia mudado. Zhang Wei agora fazia perguntas mais profundas, mais filosóficas. Perguntou sobre os valores da empresa, sobre como tratavam funcionários, sobre visão de longo prazo versus lucro rápido. Eduardo, guiado por Mei, respondeu com honestidade, que talvez não teria mostrado em circunstâncias normais. Às 12h30, Zhang Wei se levantou. Todos saltaram de suas cadeiras alarmados. Jin Tiangola, wo shuiao kaolu wo suo tin daudi. Suficiente por hoje. Preciso considerar o que ouvi. Ele anunciou. Mei traduziu, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescente. Era bom sinal? Ruim? Impossível dizer. 我明天早上会告诉你我的决定，但现在我想邀请陈小姐和我共进午餐，只有我们两个。Vou informar minha decisão amanhã de manhã, mas agora gostaria de convidar a senhorita Chen para almoçar comigo. Apenas nós dois.
O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Olhou para Paula, que olhou para Roberto. May olhou para Eduardo. Ninguém sabia o que fazer com aquele pedido extraordinário. Zhang Wei esperava, expressão paciente, mas expectante. May tomou a decisão sozinha. Wu Hen Hongxin, Zhang Xiangshen. Seria uma honra, Sr. Zhang, ela disse, curvando-se. E assim, enquanto toda a equipe da Global Tech observava atônita, a garota que 6 dias atrás era invisível saiu do escritório lado a lado com um dos homens mais poderosos da Ásia. O restaurante era pequeno, escondido em uma rua lateral do bairro da Liberdade. Nada chique ou ostentoso, apenas autêntico. Zhang Wei havia instruído seu motorista a trazê-los ali, e May suspeitava que ele havia investigado opções previamente. Sentaram-se em uma mesa de canto. Os assistentes de Zhang Wei ficaram em outra mesa, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para dar privacidade. Um garçom idoso apareceu, falando mandarim com sotaque de Xangai. Zhang Wei pediu sem olhar o cardápio, e May percebeu que ele já havia estado ali antes. Este encontro todo havia sido planejado. Fang Song e Jiang Aizi, o Buyaohen. Relaxe um pouco, criança, eu não mordo. Zhang Wei disse com um toque de humor quando notou May sentada rigidamente. Ela riu nervosamente e forçou os ombros a relaxarem. Wu Zhishi, Zhehan Chao Xianshi. 昨天我还在个监里工作，今天我在和商业传奇一起吃午饭。É só que isto é surreal. Ontem eu estava trabalhando em um cubículo. Hoje estou almoçando com uma lenda dos negócios. Chuanqi. Zhang Wei repetiu a palavra. As pessoas usam essa palavra. Renman geralmente significa um velho e ultrapassado. Quando eu quis dizer respeitado e sábio. Mei corrigiu rapidamente. Jihui de Xixi Bai de Lin Yiga Minzi. Sabedoria é apenas outro nome para fracasso. Zhang Wei observou. 我们从错误中学到的东西比从成功中学到的要多。 Aprendemos mais com erros do que com sucessos. A comida chegou. Bolinhos de carne, legumes refogados, sopa de macarrão com caldo rico e aromático. Zhang Wei comeu lentamente, saboreando cada garfada. Genshi de Gushi, Bushi Jianli Shang de Banben. Me conte sua história. A história real, não a versão do currículo. Ele pediu entre uma colherada e outra. May hesitou. Havia tanto que ela guardava, tanto que doía demais para compartilhar. Mas algo no olhar paciente de Zhang Wei a encorajava. Ela começou a falar sobre seu amor pela China, que começou aos 18 anos, quando leu uma tradução de poesia Tang na biblioteca, sobre a bolsa de estudos que ganhou para Nanjing, sobre os anos de imersão total em uma cultura que a acolheu e transformou, e então lentamente sobre Wei. Não o Zhang Wei à sua frente, mas outro Wei, um jovem professor assistente de literatura comparada, brilhante, carismático, que havia prometido mostrar-lhe toda a China, que havia falado de futuro, de família, de eternidade. Ran Hou Ni! E então? Zhang Wei perguntou suavemente quando ela pausou. Ran Hou, 我发现他已经结婚了，有2个孩子，而我只是一个天真的外国女孩，相信了美丽的话语。Então descobri que ele era casado. Garota estrangeira ingênua que acreditou em palavras bonitas. Lágrimas ameaçavam, mas May as segurou. Não havia chorado sobre isto em público há 3 anos. Não ia começar agora. Suoyini Huijialiu, Juchi Qiang Lai Bao Hu Ziji. Então você voltou para casa. Construiu muros para se proteger. Zhang Wei completou. Shide. Sim. Naji Qiang You Yongma. Os muros funcionaram? May pensou sobre os 6 meses de invisibilidade, sobre as lágrimas escondidas nos banheiros, sobre as noites solitárias em seu apartamento, verde e memórias por companhia. Bu, Tamanji Shiranwogudu. Não, eles apenas me fizeram solitária. Zhang Wei assentiu como se ela tivesse confirmado algo que ele já sabia. 我70岁的时候失去了我的妻子，我们结婚50年了。之后的5年里，我试图把自己埋在工作中，假装痛苦不存在。Perdi minha esposa quando tinha 70 anos. Estávamos casados há 50 anos. Durante 5 anos depois, tentei me enterrar no trabalho, fingir que a dor não existia. Ninxian Zai Zemuyang? Como está agora? 我学会了悲伤不是要被克服的东西，是要被整合的东西。它现在是我的一部分，
就像它仍然是我的一部分。Aprendi que luto não é algo a ser superado, é algo a ser integrado. Agora faz parte de mim, assim como ela ainda faz parte de mim. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Então, Zhang Wei surpreendeu Mei. Nizi dao wo wei chama Zheng Lai de Diagonsima. Sabe por que realmente vim a esta empresa? In Wei Touzi Ji Hui. Por causa da oportunidade de investimento? Bu, você quase derrubou os pauzinhos. O quê? Não. Posso investir em qualquer lugar. Vim porque ouvi falar de 在中国生活多年后回国，现在躲在一家濒临倒闭的公司。他说他正在浪费罕见的才能。amigo de amigo mencionou uma jovem brasileira que viveu na China por anos e depois voltou ao seu país, agora se escondendo em uma empresa à beira da falência. Disse que ela estava desperdiçando um talento raro. Mei estava atônita. Danze, Zen Yaukenan, Wogenben Budidaunin Renshi. Mas isso, como é possível? O mundo é menor do que você pensa quem você conhece, especialmente em nossa comunidade. Zhang Wei sorriu. 我来测试我们的社群里，看看你是否已经准备好再次醒来。Vim testar uma teoria, ver se você estava pronta para acordar novamente. 我不明白，não entendo。这家公司不需要我的钱，他们有好的股价、好的人，他们只需要方向和信心。但你 ele apontou para ela. 你需要被提醒你是谁。Você precisava ser lembrada de quem você é. Mei sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Esta semana inteira, a crise, então tudo isso foi por mim. Tudo havia sido orquestrado. E quais chitou, 正如你们说的. Não, também pela empresa. 2 pássaros, uma pedra, como vocês dizem. Zhang Wei brincou. Danju yao shi wei liao ni. Hensai lang fei shi shijie shang zui bei ai de shi qing zhi yi. Mas principalmente por você. Talento desperdiçado é uma das coisas mais tristes do mundo. Mei não sabia se deveria se sentir manipulada ou grata. Talvez ambos. Ainda não tenho certeza de que estou pronta. Zhang Wei terminou sua sopa e se recostou. Prontidão nunca vem. Você apenas decide. 不是因为他们的数字，虽然他们的潜力是真实的，而是因为他们有你，而你值得投资。Amanhã de manhã oferecerei o investimento à sua empresa. Não por causa dos números deles, embora o potencial seja real, mas porque eles têm você, e você vale o investimento. O almoço terminou. Quando saíram do restaurante, Mei sentiu como se tivesse envelhecido uma década em 2 horas. Zhang Wei parou na calçada, apoiando-se em sua bengala. Zui Hou e Jianxi, última coisa, Chen Mei. Pare de se esconder. O mundo precisa da sua luz. Ela se curvou profundamente, não conseguindo confiar em palavras. O ancião acenou para seu motorista e partiu, deixando Mei sozinha na rua, mente girando, coração martelando, sentindo como se tivesse acabado de ter a conversa mais importante de sua vida com um estranho que de alguma forma enxergara direto em sua alma. Mei voltou ao escritório às 3 da tarde, sentindo-se como se tivesse corrido uma maratona. Quando saiu do elevador, o 13º andar estava em silêncio antinatural. Cabeças se viraram. Conversas cessaram. Todos olhavam para ela com uma mistura de curiosidade intensa e algo parecido com admiração. Eduardo apareceu imediatamente de seu escritório. Mei, em nome de Deus, o que aconteceu? Zhang Wei não disse absolutamente nada quando voltou. Só entrou em seu carro e foi embora. Foi bom? Ruim? Estamos ferrados ou salvos? Mei respirou fundo. Tantas informações girando em sua cabeça. Tantas revelações que ainda estava processando. Ele vai nos dar uma resposta amanhã de manhã, ela disse calmamente. Mas acho que vai ser positiva. Você acha? Paula surgiu atrás de Eduardo. Precisa dar mais do que isso. O destino de toda a empresa dependeu desse almoço. E você lidou com isso perfeitamente, tenho certeza. Mei respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Ele fez perguntas pessoais. Eu respondi honestamente. Ele pareceu satisfeito. Não era toda a verdade, mas era o que ela podia compartilhar no momento. A conversa real com Zhang Wei parecia sagrada demais, pessoal demais para dissecar em um corredor de escritório. Perguntas pessoais?
Eduardo franziu a testa. Sobre o quê? Sobre por que voltei ao Brasil? Sobre meu tempo na China? May pausou, escolhendo palavras com cuidado. Ele é diferente do que eu esperava. Não estava interessado apenas em números. Estava interessado em pessoas, em histórias, em valores. Roberto, o consultor assobiou baixo. É assim que ele opera. Eu tinha lido sobre isso, mas ver em ação é outra coisa. Ele investe em pessoas primeiro, empresas segundo. E ele gostou de você, Eduardo disse lentamente, compreensão alvorecendo em seus olhos. Isso é o que importa. Não sei se gostou é a palavra certa, May respondeu, mas acho que ele me entendeu. E talvez tenha entendido o que a Global Tech representa através de nossa conversa. O resto da tarde passou em um borrão estranho. May tentou voltar ao trabalho, mas era impossível se concentrar. Pessoas continuavam aparecendo em sua sala com desculpas transparentes apenas para vê-la, como se ela fosse um animal raro em um zoológico. Patrícia apareceu às 4h30, batendo hesitantemente na porta de vidro. Posso entrar? May acenou curiosa e cautelosa. Patrícia se sentou na cadeira de visitas, claramente desconfortável. Eu preciso dizer algo. Ela começou, olhando para as mãos. Eu fui horrível com você. Nos últimos meses eu disse coisas cruéis. Ri de você, assumi o pior sem nunca te dar uma chance. May esperou em silêncio, deixando Patrícia continuar. Eu não tenho desculpa. Talvez eu estivesse com inveja porque você parecia tão tranquila, tão em paz, enquanto eu estava constantemente estressada e ansiosa. Talvez eu precise de terapia. Ela soltou uma risada sem humor. Mas queria que você soubesse que sinto muito. De verdade. E que o que você fez esta semana foi extraordinário. Era o pedido de desculpas mais sincero que May havia recebido em sua vida. Ela podia sentir o esforço que custou a Patrícia. Obrigada. May disse simplesmente. Eu aceito seu pedido de desculpas. Apenas isso? Patrícia pareceu surpresa. Sem sermão sobre como me foi doloroso? Você já sabe que foi doloroso. May respondeu calmamente. Não preciso esfregá-lo na sua cara. Todos nós cometemos erros quando estamos assustados ou inseguros. O que importa é reconhecer e crescer. Patrícia piscou, rapidamente, claramente emocionada. Você é muito mais graciosa do que eu merecia. Depois que ela saiu, May ficou olhando pela janela para a cidade iluminada pelo sol da tarde. Graça. Ela havia dado graça a Patrícia. Quando havia sido a última vez que ela havia dado graça a si mesma? À noite, em casa, May ligou para sua mãe e contou tudo. Bem, quase tudo. Omitiu a parte sobre Zhang Wei, aparentemente orquestrando a situação toda. Isso ainda era recente demais, confuso demais para articular. Minha filha, estou tão orgulhosa de você. Dona Lin chorou ao telefone. Sabia que um dia você voltaria a brilhar. Eu não sei sobre brilhar, mãe. Estou apenas tentando não estragar tudo. Isso é modéstia falsa. Você sempre foi brilhante. Apenas se esqueceu por um tempo. Depois da chamada, May se sentou na varanda com seu chá e finalmente permitiu que as emoções da semana a inundassem. Chorou um pouco, não de tristeza, mas de alívio, de exaustão, de algo que se parecia surpreendentemente com esperança. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Em chinês. Xiaonu, Jiju, Yongqi, Bushi Meio Kongju, Shi Kongju Zhong de Tianjin, Wang An, Zhang. Jovem, lembre-se, coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. Boa noite. Zhang. May segurou o telefone contra o peito, sorrindo através das lágrimas. O ancião tinha razão. Ela havia passado a semana inteira aterrorizada, mas tinha seguido em frente mesmo assim. E nisso residia a verdadeira coragem. Naquela noite, em meses, ela dormiu sem pesadelos, pela primeira sem ansiedade. Apenas paz. Sábado amanheceu com uma mensagem de Eduardo às 7 da manhã. Zhang Wei pediu reunião às 9h. Todos os executivos principais devem estar presentes. É a hora da verdade. May se vestiu com o mesmo cuidado de sexta-feira, mas desta vez sentiu menos ansiedade e mais antecipação. Era estranho. Ela, que passara meses evitando atenção, agora estava caminhando deliberadamente em direção a ela. O escritório no sábado de manhã era surrealmente silencioso. Apenas a equipe de liderança estava lá.
todos vestidos formalmente apesar de ser fim de semana. Eduardo parecia ter dormido menos que ela, se é que havia dormido. Zhang Wei chegou exatamente às 9, pontualidade sendo uma de suas características marcantes. Desta vez, ele acenou para Mei primeiro, um pequeno reconhecimento que não passou despercebido por ninguém. A reunião foi breve e direta ao ponto. Wo Yijing, Zuoshu Liao Jueding. Já tomei minha decisão. Zhang Wei anunciou assim que todos se sentaram. Mei traduziu, coração martelando, sentindo a tensão de todos na sala como um peso físico. 我会投资这家公司，不是因为你们的数字最好，而是因为我看到了真正的潜力。不是在你们的技术或策略中，而是在你们的人中。Vou investir nesta empresa, não porque seus números são os melhores, mas porque vejo potencial genuíno, não em sua tecnologia ou estratégia, mas em seu povo. A sala explodiu em alívio visível. Eduardo fechou os olhos brevemente. Paula deixou escapar um suspiro audível. Roberto sorriu amplamente. Dan Wo, tenho Zhang Wei continuou levantando a mão mas para tenho silêncio. Condições. A tensão voltou imediatamente. Mei traduziu, voz firme apesar de seu próprio nervosismo. Di Chen Mei Jiang Bei Ti Sheng Wei Guo Ji Tongxin He Wenhua Zhanlue Zongjian. Je bu shi jian yi, je shi yao qiu. Primeiro, Chen Mei será promovida a diretora de comunicação internacional e estratégia cultural. Isto não é sugestão, é requisito. Mei quase engasgou com sua própria saliva. Diretora? Ela que há uma semana era uma analista administrativa invisível? Xiao Bu, Dier Padi segundos, mas Zhang Wei a interrompeu firmemente. Ela começou a protestar. 这家公司将投资于帮助所有员工的多元化和包容性培训。太多有才华的人，因为你们只看表面，而被忽视。Esta empresa investirá em treinamento de diversidade e inclusão para todos os funcionários. Muitas pessoas talentosas são ignoradas porque vocês só veem a superfície. Eduardo traduziu para os outros enquanto Mei ainda processava o choque. Ji-san, 我想要趁Mei来中国，帮助开设你们的第一个亚洲办公室。他将主导这个项目。Projeto, quero voltar à China, ajudando a abrir seu primeiro escritório asiático, lugar que ainda amava, mas teria revisitar. Zhang Xianshen, Mei começou, mas sua voz falhou. Ni Xian Zaibu precisa decidir. Dan, pense nisso. Você não precisa decidir agora, mas pense sobre isso. Ele disse gentilmente, apenas para ela ouvir. A reunião continuou com detalhes financeiros, prazos, termos contratuais. Mas Mei mal conseguia prestar atenção. Sua cabeça girava com as implicações de tudo. Diretora, liderando um projeto internacional, voltando à China. Era tudo o que ela havia evitado, tudo o que havia deixado para trás, agora sendo colocado diretamente em seu colo como oportunidade impossível de ignorar. Quando a reunião terminou e Zhang Wei partiu com promessas de retornar em 2 meses para revisar progresso, Eduardo chamou Mei para seu escritório. Você está bem? Ele perguntou, estudando seu rosto pálido. Honestamente, não sei. Mei admitiu. Isto é muito rápido. Você pode recusar. Ninguém vai forçá-la a aceitar uma promoção ou ir à China se não estiver pronta. Mas o investimento dele não depende disso. Zhang Wei deixou claro que as condições sobre você são fortes sugestões, não ultimatos. Ele está tentando te empurrar para fora do seu esconderijo, não te forçar a algo que vai te quebrar novamente. Mei olhou para as mãos, processando. Eduardo estava certo. Zhang Wei estava oferecendo uma porta, não a empurrando através dela. Posso ter tempo para pensar? Todo o tempo que precisar. Eduardo sorriu calorosamente. Mas posso dizer uma coisa? Nesta semana vi você florescer. Vi a pessoa que você realmente é emergir. Seria trágico vê-la voltar à invisibilidade agora. Mei passou o resto do fim de semana em um turbilhão de pensamento. Ligou para sua mãe, que obviamente a encorajou a aceitar tudo. Caminhou sozinha pelas ruas da Liberdade, observando os caracteres chineses nas lojas, ouvindo fragmentos de mandarim em conversas. Sentou-se em um templo budista pequeno, deixando o aroma de incenso acalmar sua mente agitada. Na noite de domingo, ela tomou uma decisão. Ou melhor, várias decisões. Segunda-feira de manhã, ela entrou no escritório de Eduardo às 8 da manhã.
Eu aceito a posição de diretora, ela disse sem preâmbulo, mas com condições minhas. Eduardo se endireitou interessado. Estou ouvindo. Primeiro quero ajuda. Um psicólogo corporativo para trabalhar minha ansiedade social de forma produtiva. Não para curar ela, mas para gerenciá-la melhor. Feito? Continue. Segundo, quero montar uma equipe. Não posso fazer isto sozinha. Preciso de pessoas que complementem minhas habilidades, que cubram minhas fraquezas. Totalmente razoável. Você já tem nomes em mente? Alguns. Júlia tem boa intuição cultural, mesmo que não fale chinês. Ricardo é assertivo demais, mas com orientação pode aprender diplomacia. Até Patrícia tem habilidades organizacionais que seriam valiosas. Eduardo anotava tudo. E terceiro, sobre a China. Mei respirou. Fundo. Eu vou. Mas no meu tempo. Quero 6 meses aqui primeiro, estabelecendo a base, preparando a equipe. Então vou para lá por 3 meses como teste. Se funcionar, podemos estender. Se não, bem, descobriremos juntos. Eduardo se levantou e estendeu a mão. Você acabou de me dar uma masterclass em negociação. Todas as suas condições são aceitas. Bem-vinda oficialmente à liderança da Global Tech, diretora Chen. Mei apertou sua mão, sentindo o peso e a promessa do título novo. Assustador. Estimulante. Absolutamente aterrorizante. E completamente certo. Os 3 meses seguintes transformaram a Global Tech irreconhecível. Com o investimento de Zhang Wei garantido e Mei agora em posição de liderança, a empresa entrou em uma fase de renovação energética. A primeira reunião de Mei como diretora foi com toda a empresa. Eduardo insistiu que ela apresentasse pessoalmente a nova visão para a comunicação internacional. A ideia fez o estômago de Mei revirar, mas ela concordou. No dia da apresentação, ela ficou na frente de 200 pessoas, microfone na mão, pernas tremendo visivelmente. Começou com voz baixa, quase inaudível. Eu sei que muitos de vocês me conhecem como a garota quieta do canto, a que nunca falava, a que vocês presumiam ser incompetente. Silêncio absoluto na sala, alguns rostos vermelhos de vergonha. Eu também presumia coisas. Presumia que invisibilidade era segurança, que silêncio era proteção. Estava errada. Ela respirou fundo, forçando o volume em sua voz. Invisibilidade é apenas outra forma de morrer lentamente. Por 40 minutos, Mei falou sobre sua visão. Não apenas sobre expansão asiática, mas sobre criar uma cultura corporativa onde todo talento, não importa quão quieto ou diferente, fosse reconhecido e nutrido. Onde diversidade não fosse apenas um termo bonito em apresentações, mas uma prática vivida diariamente. Quando terminou, a ovação foi ensurdecedora. Mei viu lágrimas em vários rostos, incluindo o de Patrícia. A equipe que Mei montou era eclética, mas eficaz. Júlia tornou-se seu braço direito, compensando a tendência de Mei de superanalisar com instinto rápido. Ricardo, surpreendentemente, aceitou ser mentoreado por Mei em diplomacia intercultural, revelando humildade que ela não esperava. Patrícia gerenciava logística com eficiência brutal, canalizar sua energia intensa para a organização, ao invés de fofoca. Você tem o dom de ver potencial em lugares inesperados, Júlia comentou um dia durante almoço. Como Zhang Wei viu em você. Não é dom, Mei corrigiu. É necessidade. Pessoas invisíveis reconhecem outras pessoas invisíveis. Eu apenas dei voz a quem já tinha valor, mas ninguém escutava. O programa de treinamento de diversidade que Zhang Wei havia requisitado começou em fevereiro. Foi desconfortável, confrontador, necessário. Sessões onde funcionários tiveram que examinar seus próprios preconceitos, suas suposições automáticas sobre quem era competente baseado em aparência ou comportamento. Mei participou de todas as sessões, não como líder, mas como participante. Compartilhou sua história completa pela primeira vez publicamente. O relacionamento traído na China, o coração partido, a volta ao Brasil como uma casca vazia, a lenta construção de muros. E esses muros quase me custaram esta oportunidade, ela admitiu ao grupo. Quase me custaram uma vida inteira. Então, quando vocês olharem para alguém e fizerem suposições sobre capacidade baseadas em silêncio ou diferença, lembrem-se, vocês podem estar perdendo o próximo grande talento da empresa. Em março,
Mei recebeu uma mensagem de Jiang Wei. Ele retornaria em maio para revisar o progresso e esperava encontrar o projeto asiático bem encaminhado. Era um lembrete gentil, mas firme. A promessa de ir à China ainda estava sobre a mesa. Mei havia adiado pensar sobre isso, ocupando-se com tarefas locais. Mas agora não podia mais evitar. 6 meses haviam se tornado 3. Em breve, seria a hora de enfrentar os demônios que ela havia deixado para trás em Beijing. Uma noite, trabalhando tarde, Júlia bateu em sua porta. Você está bem? Tem estado distante ultimamente. Mei suspirou, recostando-se na cadeira. Jiang Wei volta em maio. Ele vai querer discussão séria sobre a China. E você está aterrorizada de voltar. Não aterrorizada, apenas cautelosa. Aquele lugar contém tanta alegria e tanta dor. Não sei se posso separar as duas. Talvez você não precise separar, Júlia sugeriu. Talvez você precise só aceitar que lugares podem conter ambos simultaneamente. Que você pode amar a China e ter sido ferida lá. Não são mutuamente exclusivos. Era verdade simples, mas profunda. Mei sentiu algo afrouxar em seu peito. Quando você ficou tão sábia? Desde que comecei a trabalhar para uma diretora que vê valor mesmo onde outros não veem? Júlia sorriu. Aprendi com a melhor. No final de abril, Mei tomou uma decisão. Reservou passagem para Beijing para junho, 2 meses à frente. Não disse a ninguém ainda, exceto Eduardo. Precisava fazer isto no próprio tempo, na própria forma. E precisava ir sozinha primeiro, antes de levar qualquer equipe. Precisava revisitar os lugares de sua alegria e sua dor, caminhar pelas ruas onde havia amado e sido traída, fazer as pazes com aquela versão de si mesma que havia deixado para trás. Quando finalmente contou à sua mãe, Dona Lin chorou de orgulho e preocupação. Tem certeza, Bao Bei? Você não precisa provar nada a ninguém. Não é sobre provar nada, Mei respondeu, calmamente. É sobre fechar círculos, sobre voltar como a pessoa que me tornei, não como a pessoa que fui. Maio chegou com Jiang Wei conforme prometido. A reunião de revisão foi triunfante. Números estavam subindo, cultura estava mudando. Novos contratos haviam sido assinados com clientes asiáticos menores como preparação. Ni Bianliao, você mudou. Jiang Wei observou quando eles se sentaram para chá após a reunião formal. Shide, Duo Yu Liao Nin. Sim, graças a você, Mei respondeu. Bushiwo, Shini Ziji. Não fui eu, foi você. Eu apenas abri a porta. O Junbei Haokyu Jongula. Estou pronta para ir à China. Mei disse, surpresa pela firmeza em sua própria voz. Jiang Wei sorriu. Aquele sorriso pequeno, mas genuíno que ela estava aprendendo a reconhecer como aprovação. Bushi Junbei Hao, Shi Juejingku. Não pronta, decidida a ir. Ele corrigiu. Há uma diferença. Nin sempre corrige minha linguagem. Mei brincou. Não é linguagem, é filosofia. Jiang Wei respondeu. As palavras que usamos moldam nossa realidade. Antes de partir, ele entregou a Mei um pequeno embrulho. Para sua viagem. Abra quando se sentir perdida. Naquela noite, Mei abriu o embrulho em casa. Dentro havia um livro fino de poesia Tang, edição antiga e preciosa. Na primeira página, uma inscrição manuscrita em chinês. Shu degen yue shen, ji xie yue gao, yongyuan ji zhu ni degen, dan ye yun shu ziji fei xiang. Quanto mais profundas as raízes de uma árvore, mais alto alcançam seus galhos. Sempre lembre suas raízes, mas permita-se voar. Mei segurou o livro contra o coração, escorrendo por seu lágrimas silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por um ancião sábio que vira através de suas defesas. Gratidão por uma segunda chance que ela não sabia que precisava. Gratidão por raízes que a conectavam e asas que finalmente estava pronta para usar. O voo para Beijing durou mais de 30 horas com escalas. Mei passou a maior parte do tempo olhando pela janela, observando nuvens e oceanos, ensaiando mentalmente conversas que talvez nunca acontecessem. Júlia havia insistido em acompanhá-la, mas Mei recusou gentilmente. Esta primeira viagem precisava ser solo, uma peregrinação pessoal antes de se tornar missão profissional. O aeroporto internacional de Beijing Capital era exatamente como ela lembrava, massivo, eficiente,
pulsando com energia de milhões de vidas transitando. Mas agora Mei o via com olhos diferentes. Não mais como estudante, ampliando horizontes, nem como mulher ferida fugindo de dor, mas como profissional retornando com propósito. O hotel que a empresa reservou era em Chaoyang, área moderna de negócios. Mas após deixar as malas, Mei pegou o metrô direto para Haidian, o distrito universitário onde havia passado anos estudando. A Universidade de Nanjing tinha um campus satélite lá. Mei caminhou pelos portões familiares, coração acelerado com memórias. A biblioteca onde havia passado noites estudando caracteres antigos, o jardim onde professores realizavam aulas ao ar livre nas primaveras quentes, o café pequeno onde ela e Wei haviam... Não. Mei se forçou a respirar. Wei não definia este lugar. A China não era sobre um homem. Era sobre uma cultura inteira que havia abraçado e transformado ela. Sentou-se em um banco sob uma árvore de ginkgo, folhas douradas dançando ao vento. Estudantes passavam rindo, discutindo, vivendo suas próprias histórias. Uma garota chinesa notou Mei olhando e sorriu. Nishi Yukema. Você é turista? Ela perguntou em mandarim. Seng Jing Shi Xue Sheng. Xianzai? Woye Bu Chue Ding. Já fui estudante. Agora... Certeza. Mei respondeu honestamente. Qin Qi Lai Xiang Shiga Youchu da Gushi. Parece uma história interessante. A garota disse, sentando-se ao lado. Wo Jiao Wang Nuo. Meu nome é Wang Na. E assim, sob uma árvore de ginkgo, em um campus que continha tanto de seu passado, Mei se encontrou contando sua história a uma completa estranha. Sobre estudar ali, amar ali, ser partida ali, fugir para o Brasil, esconder-se, finalmente emergir. Wang Na ouviu tudo sem interromper. Quando Mei terminou, a jovem permaneceu quieta por Você sabe o que eu acho? Ela finalmente disse. Acho que você nunca realmente deixou a China. Apenas deixou a dor. E agora voltou para reclamar as partes boas que sempre foram suas. A simplicidade da observação fez Mei rir através de lágrimas que não percebeu estarem caindo. Quantos anos você tem? 19? 20? Como é tão sábia. Eu li muitos romances. Wang Na brincou. E minha avó sempre diz que juventude nos dá energia, mas experiência nos dá sabedoria. Você tem... Ambas agora. Elas trocaram contatos antes de se separarem. Wang Na insistiu que se Mei precisasse de qualquer coisa em Beijing, deveria ligar. Era o tipo de gentileza fácil que Mei havia esquecido que existia no mundo. Nos dias seguintes, Mei visitou lugares. Não apenas profissionalmente, analisando potenciais localizações de escritórios e encontrando-se com contatos comerciais que Zhang Wei havia providenciado, mas também, pessoalmente, emocionalmente. Foi ao templo de Confúcio, onde havia encontrado paz durante momentos difíceis. A mulher idosa que vendia incenso ainda estava lá, surpreendentemente. Wo Ji Deni, lembro de você. A mulher disse quando Mei se aproximou. Anjing de Waigo Nu Hai, Zongshimai Mu Li Xiang. A garota estrangeira quieta que sempre comprava incenso de jasmim. Nin Huan Ji. Você lembra? Mei ficou maravilhada. Wo Ji Ji Suoyou Shou Shang de Xin, Tamenfa Shu Te Shu de Guan. Lembro de todos os corações feridos. Eles emitem uma luz especial. A mulher estudou Mei cuidadosamente. Agora é diferente, mais forte, mas também mais suave. Dan comprou o jasmim, o mesmo de sempre, mas sua luz acendeu-o no altar, mas desta vez suas orações não eram sobre esquecer dor. Eram sobre gratidão por sobrevivência, por crescimento, por segundas chances. Em sua última noite antes de começar reuniões oficiais de negócios, Mei fez algo que tinha evitado. Caminhou até a universidade onde Wei havia trabalhado, onde tudo havia começado e terminado. Ela não tentou encontrá-lo. Não queria confronto ou encerramento dramático. Apenas ficou do lado de fora dos portões ao entardecer, observando as sombras se alongarem, e sentiu nada. Nem ódio, nem amor, nem saudade. Apenas uma aceitação tranquila de que aquela parte de sua vida havia acontecido, a moldara, mas não a definia mais. Obrigada por me ensinar o que não vale a pena. Ela sussurrou para o vento.
Xianzai Wodidao Shemodidila. Agora sei o que vale. Voltou ao hotel com passos mais leves do que quando chegara. O círculo estava se fechando. Não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas com integridade que ela podia respeitar. Na manhã seguinte, May acordou para mensagens de Eduardo e da equipe no Brasil. Como está tudo? Sentindo falta de você aqui, de Júlia. Conquiste Beijing, chefe, de Ricardo. Até Patrícia. Você consegue. Acreditamos em você. May sorriu, respondendo a cada um. Então se vestiu em seu melhor terno profissional e foi para sua primeira reunião com potenciais parceiros chineses para o escritório da Global Tech. Entrou na sala de conferências não como a garota que havia fugido 3 anos atrás, mas como a diretora Chen Mei, representante de uma empresa internacional, ponte entre duas culturas, mulher que havia caído e escolhido se levantar. A reunião foi em mandarim perfeito, com nuances culturais que impressionaram até mesmo homens de negócios experientes. Quando perguntaram sobre sua história, ela não escondeu. Estudei aqui, vivi aqui, sofri aqui, cresci aqui. A China me deu tanto quanto me tirou. Agora volto para dar de volta. Ela disse com convicção tranquila. E viram em seus olhos que ela falava verdade. 3 semanas em Beijing transformaram-se em mês. May não estava evitando voltar ao Brasil. Estava construindo, tijolo por tijolo, a fundação para o escritório asiático da Global Tech. Cada reunião revelava mais conexões, mais oportunidades, mais portas que apenas ela podia abrir. Eduardo ligava semanalmente, inicialmente preocupado com sua ausência prolongada, depois cada vez mais impressionado com os relatórios que ela enviava. Você encontrou 12 clientes potenciais em 3 semanas? Ele perguntou incrédulo durante uma videochamada. Nossa equipe de vendas inteira leva 6 meses para isso. Não é sobre encontrar clientes, May explicou. É sobre construir guanxi, relacionamentos. Confiança leva tempo aqui, mas uma vez estabelecida, portas se abrem naturalmente. Quando você volta? Semana que vem. Tenho uma reunião final que... Ela hesitou. Que preciso acontecer. A reunião era com Wei. Não o ancião Zhang Wei, mas o jovem professor Wei. Ela havia marcado o encontro após semanas de debate interno. Júlia havia tentado dissuadi-la por videochamada. Você não precisa de encerramento dele. Você já seguiu em frente. Não é sobre encerramento, May explicou. É sobre confrontar o fantasma que me perseguiu por 3 anos. Para mostrar a ele, mas principalmente a mim mesma, que sobrevivi e prosperei. O café era neutro, público, seguro. May chegou 15 minutos cedo, escolhendo uma mesa com visão da entrada. Pediu chá verde e esperou, coração surpreendentemente calmo. Wei chegou exatamente no horário. Ele havia envelhecido. Linhas mais profundas ao redor dos olhos, cabelo começando a grisalhar nas têmporas. Ainda bonito, mas com um cansaço que não estava lá anos atrás. Ele a viu e parou. Por um segundo inteiro, simplesmente ficou parado, expressão ciclo através de choque, culpa e algo que May não conseguiu identificar. May, ele finalmente disse aproximando-se. Você voltou. Wohui Lai Liao, Dan Bushi Wei Leoni. Voltei, mas não por você. May respondeu calmamente em mandarim. Eles se sentaram. Silêncio desconfortável por um momento. Por que você quis me encontrar? Wei perguntou finalmente. Wei Liao Kan Kan, Nishifou, Anyoni Sanjin Zai Woxin Zhong Janju da Lilian, para ver se você ainda tinha o poder que ocupava em meu coração. May disse honestamente. E tenho? Não. Wei pareceu simultaneamente era apenas um homem falho, não o monstro que seus pesadelos haviam criado. Eu sinto muito. Ele disse em português surpreendentemente fluente. Pelo que fiz, pelas mentiras, pelo dano que causei. Woji Dao, eu sei. May aceitou em mandarim. Dando ibuti bunengai biangokyu. Mas desculpas não mudam o passado. Não, mas talvez possam mudar o futuro. Wei se inclinou para a frente. Meu casamento terminou. Eu estava tentando encontrá-la para explicar. Para explicar o quê? Que você mentiu? Sobre ter esposa e filhos? Que usou uma estudante estrangeira ingênua porque era conveniente? Pela primeira vez, May sentiu raiva surgindo.
Não há explicação que justifique isso. Eu sei, mas preciso que saiba que eu realmente a amava. Apenas não o suficiente para ser honesto. Então não era amor. Mei respondeu simplesmente. Era egoísmo. Wei olhou para suas mãos, aceitação pesada em seus ombros. Você está certa. Woxian Zai Yuxin de Shanghuo. Tenho uma vida nova agora. Mei continuou. 我回到中国不是为了你，而是为了我自己，为了收回你从我这里偷走的东西。Voltei a China não por você, mas por mim, para recuperar o que você roubou de mim. E conseguiu recuperar? Mei pensou sobre a semana passada. As reuniões bem-sucedidas, os relacionamentos reconstruídos, a maneira como caminhar pelas ruas de Beijing não doía mais. A maneira como o idioma fluía sem amarras de dor. Xide. Sim, ela respondeu com certeza surpreendente. Eu consegui. Você parece diferente. Wei observou. Presente, mais forte. 我曾经试图银行来保护自己，现在我意识到真正的力量来自被看见，即使它让你脆弱。Costumava tentar ser invisível para me proteger. Agora percebo que verdadeiro poder vem de ser vista, mesmo que isso te deixe vulnerável. Eles conversaram mais 30 minutos. Não era reconciliação, nem perdão completo. Era mais como duas pessoas que compartilharam história, reconhecendo que aquela história estava encerrada. Quando se levantaram para partir, Wei hesitou. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar. Respondeu. Posso não. Você é feliz agora? Mei considerou a pergunta seriamente. Felicidade era palavra complexa. Ela tinha ansiedade ainda, momentos de dúvida, cicatrizes que provavelmente nunca desapareceriam completamente. Mas também tinha propósito, pessoas que acreditavam nela, uma carreira que significava algo, a capacidade de acordar de manhã sem peso de invisibilidade forçada. Wo Zheng Zai Xue Shi Hu E Kuai Le. Estou aprendendo a ser feliz. Ela finalmente respondeu. E isso é suficiente. Wei acenou. Aceitação tranquila. Você merece toda a felicidade do mundo, Mei. Lamento que eu não possa ser parte dela. Eles não se abraçaram, não trocaram promessas de manter contato. Apenas curvaram-se formalmente um para o outro. Reconhecimento mútuo de capítulo encerrado. Mei saiu do café e caminhou pelas ruas de Beijing até encontrar um parque. Sentou-se em um banco, observando crianças brincando, casais idosos praticando tai chi, vida simplesmente acontecendo ao seu redor, e sentiu o último peso levantar de seus ombros. O fantasma havia sido confrontado e se revelou apenas humano, falho, pequeno, não o monstro que ocupara tanto espaço em seu coração. Ela pegou o telefone e ligou para Eduardo. Estou voltando, ela anunciou. E estou trazendo contratos para 5 novos clientes, 3 parceiros estratégicos e localização perfeita para nosso escritório. Mei, isso é incrível. Mas, você está bem? Sua voz está diferente. Estou mais do que bem, Mei respondeu, surpresa pela verdade absoluta da afirmação. Estou livre. O retorno ao Brasil foi recepção de heroína. Eduardo organizou reunião especial, onde Mei apresentou resultados de sua viagem. Os números eram impressionantes. Projeções de crescimento de 30% nos próximos 2 anos, apenas com os contatos asiáticos. Mas mais importante que números, eram as histórias. Mei compartilhou sobre construir pontes culturais, sobre paciência no desenvolvimento de relacionamentos, sobre respeitar diferenças, enquanto encontrava terreno comum. Vocês me deram algo precioso quando decidi falar, ela disse à sala lotada. Deram-me oportunidade de ser vista. Agora minha missão é garantir que ninguém mais nesta empresa se sinta como eu me sentia. Invisível, sem valor, silenciada. A ovação foi estrondosa, mas mais significativo para Mei foram os rostos que ela viu. Patrícia chorando abertamente, Ricardo acenando com aprovação, Júlia fazendo coração com as mãos, Eduardo com orgulho paternal evidente e, espalhados pela sala, outros rostos. Pessoas quietas que sempre estiveram lá, mas nunca vistas. Analistas que trabalhavam diligentemente sem reconhecimento. Assistentes que faziam a empresa funcionar, mas recebiam pouco crédito. Mei os viu porque reconhecia sua própria jornada neles.
e silenciosamente prometeu que suas vozes também seriam ouvidas. Nas semanas seguintes, mudanças continuaram. A Global Tech lançou o programa de mentoria, onde liderança era treinada a identificar talentos não apenas nos mais barulhentos, mas também nos mais quietos. Júlia assumiu liderar iniciativas de inclusão. Ricardo, surpreendentemente, tornou-se defensor vocal de diversidade cognitiva. Você me ensinou que força vem em formas diferentes, ele admitiu a May durante almoço. Passei a vida inteira pensando que liderança significava ser o mais alto no sala. Você me mostrou que às vezes significa ser o que mais escuta. Patrícia teve transformação própria. Com orientação de May, ela canalizou energia frenética para a organização de eventos culturais internos, criando espaços para funcionários de diferentes backgrounds compartilharem tradições. Eu estava tão ocupada tentando ser notada que nunca parei para notar outros, ela confessou. Obrigada por me dar segunda chance. Zhang Wei retornou em agosto para a cerimônia de inauguração oficial do escritório de Beijing. Ele havia insistido em estar presente, apesar de saúde começando a fraquejar. Esta é sua vitória, criança. Ele disse a Mei enquanto cortavam fita vermelha juntos. Nikong Yin Zhongchulai, Shuangzaola Guang. Você saiu das sombras e criou luz. Ninguém Hua, o apenas Hanta queimar. Você me deu a centelha. Eu apenas deixei queimar. Mei respondeu segurando a mão frágil do ancião. Xian Zai Chuan de Hua Gei Chitaren. Agora, passe a centelha para outros. Zhang Wei instruiu. Nadioshi Zheng de Lindao Li. Isso é verdadeira liderança. Um ano após aquela sexta-feira fatídica, quando Mei havia finalmente falado, a Global Tech era a empresa transformada. Mas mais importante, cultura havia mudado fundamentalmente. Funcionários não eram mais julgados apenas por extroversão ou assertividade. Havia espaço para diferentes estilos de trabalho, diferentes formas de contribuição. A empresa que quase faliu por comunicação havia se tornado líder em comunicação intercultural. Em uma manhã de dezembro, Mei se encontrou de volta naquele mesmo cubículo onde havia começado. Eduardo havia insistido em preservá-lo como lembrete. Para que nunca esqueçamos, ele havia dito, que talento pode estar escondido em qualquer canto, esperando apenas por oportunidade de ser visto. Mei sentou-se na cadeira velha, olhou para a tela onde havia digitado relatórios tão insignificantes. Parecia a vida inteira atrás. E de certa forma era. Aquela Mei havia morrido para que esta pudesse nascer. Seu telefone tocou. Mensagem de Wang Na, a estudante que havia conhecido em Beijing. Jie, Woyo Hao Xiaoxi, Wo bei Global Tech da Shixi Xiangmu Luqu le. Wo yao qu Baxi le. Irmã mais velha, tenho boas notícias. Fui aceita no programa de estágio da Global Tech. Vou ao Brasil. Mei sorriu, digitando resposta. Huanyin Jiahu Jiating. Wohuitibao ni bei kanjian he Qingdao. Bem-vinda à família. Vou garantir que você seja vista e ouvida. Era isso que tudo significava agora. Não apenas sua própria transformação, mas criar espaço para transformações de outros. Ser ponte que ela precisou, mas não teve no início. Essa noite, Mei jantou com sua mãe em restaurante chinês favorito no bairro da Liberdade. Dona Lin não parava de falar sobre orgulho, sobre vindicação, sobre sempre ter sabido que filha era especial. Eu não sou especial, mãe. Mei corrigiu gentilmente. Eu sou apenas alguém que finalmente encontrou coragem de ser vista. Exatamente. Sua mãe apertou sua mão através da mesa. E isso é a coisa mais especial de todas. Caminhando para casa naquela noite, Mei parou em frente ao prédio da Global Tech. Luzes ainda acesas em vários andares. Pessoas trabalhando, sonhando, construindo. 13º andar brilhava, especialmente forte, sua sala com vista para a cidade ainda iluminada mesmo às 10 da noite. Ela pensou sobre jornada, sobre menina tímida que se escondeu depois de coração partido, sobre meses de invisibilidade autoimposta, sobre momento terrível e maravilhoso quando foi forçada a falar, sobre ancião sábio que viu através de todas as suas defesas, sobre equipe que a aceitou, sobre retorno à China que curou feridas antigas, sobre construir nova vida, novo eu, nova luz. Não havia sido fácil. Deus,
Não havia sido fácil. Havia dias ainda quando a ansiedade apertava seu peito. Momentos quando queria se esconder novamente. Cicatrizes que provavelmente sempre estariam lá. Mas também havia alegria, propósito, conexão. A sensação de finalmente estar vivendo vida plena ao invés de apenas existindo nas margens. Mei Chen, que uma vez havia sido sombra invisível no canto, agora estava sob luzes da cidade, inteiramente visível, inteiramente presente, inteiramente viva. E era exatamente onde deveria estar. I didn't realize they were True Sight. It gave vision of the thing. Are you Tucky's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Wonderful. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. My That means gosh. red thing's alone. Yes. Bitches hurt. I must wish you would kill him. Oh, My Lush is online, boys. watch the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you I was ambitious. wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Vile advance. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With
vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch the spot. Double kill. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little horchata about anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Look me death. up. Agitation. Your top tower hitting is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork. You vicious thugs. The fuck was A that? touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork. You vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest. It probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank Agitation. you. I am envenomed. As you say. Oh my God. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why is your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste.
Still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might be because of